Diógenes de Medeiros, filho de José Joaquim de Medeiros e Ângela da Trindade Medeiros, nasceu no dia 25 de julho de 1853, na cidade de Bananal, estado de São Paulo, e desencarnou no dia 8 de janeiro de 1931, aos 78 anos, na cidade do Rio de Janeiro. Diógenes passou sua juventude em São Pedro de Itabapoana, no estado do Espírito Santo, trabalhando como tropeiro, auxiliando seus pais, que eram agricultores. Educado no catolicismo, quando foi morar no Rio de Janeiro, foi secretário e confidente do bispo Dom Lacerda, com quem viajou a Roma, conhecendo o Papa, e se decepcionou com o mercantilismo da igreja naquele momento. Mesmo sem oportunidade de estudo, Diógenes apresentou, desde muito cedo, uma inteligência brilhante. Com grande capacidade de escrever, colaborou em jornais e revistas com seus versos, contos e pensamentos. Diógenes também foi escriturário da Estrada de Ferro Central do Brasil e se aposentou em 30 de dezembro de 1914. Foi neste trabalho, aos 43 anos, que conheceu o velho Simas, espírita que desenvolvia sessões em sua casa. O velho Simas sempre convidava Diógenes para as reuniões em sua casa. Mas Diógenes, católico, não acreditava no espiritismo. Sempre se esquivava do convite do amigo. Um dia, devido à insistência de Simas, Diógenes resolveu comparecer à reunião. Nesse dia, após iniciada a sessão, Simas ofereceu ao amigo papel e lápis e lhe disse para escrever aquilo que lhe viesse à mente, já que por intuição entendia que Diógenes era médium. Diógenes, usando sua grande capacidade de escrever, sem perceber a verdadeira ação dos espíritos ali presentes, resolveu colocar no papel uma dura mensagem para todos que estavam ali. Após o término das manifestações espirituais, o amigo Simas solicitou a Diógenes que lesse a mensagem que escreveu. E assim que Diógenes iniciou a leitura, percebeu que, ao invés da descompostura que pretendia escrever ali, havia psicografado uma linda mensagem com os mais belos conceitos de amor e teor moral. Confuso e surpreso diante da intervenção dos espíritos, Diógenes nem terminou de ler a mensagem. Alegou um certo mal-estar, despediu-se de todos e prometeu que voltaria em outra reunião. Fugiu para sua casa, leu e releu a mensagem que psicografou. Não conseguia entender aquele fenômeno maravilhoso. Com muitas dúvidas, lembrou de um livro que o velho Simas havia lhe dado de presente. O Livro dos Espíritos, que estava empoeirando na estante, passou a ser lido e estudado em busca de esclarecimento. A partir daí, Diógenes dedicou-se intensamente à causa espírita. Com seu trabalho de psicografia, Diógenes atendia cerca de 6 horas por dia várias pessoas que procuravam por ajuda e consolo. Ele foi o braço divino que segurou inúmeras vezes as mãos dos desesperados. Diógenes não descansava. Mesmo aos 72 anos de idade, trabalhava mediunicamente durante a semana toda e aos domingos dedicava-se ao trabalho voluntário na assistência aos necessitados de São Cristóvão. Aos 78 anos de idade, Diógenes foi vítima de um triste acidente. Numa tarde, ao entrar em casa, recebeu tiros de espingardas vindos de seu vizinho, oficial do exército, que alegou ter se assustado com o vulto. Diógenes sofreu por dias e desencarnou em 8 de janeiro de 1931. Apesar da morte física, Diógenes não parou de trabalhar na seara de Jesus,
continuou, através da mediunidade de Dona Zica, a perseverar na assistência aos necessitados. O trabalho de Diógenes de Medeiros recebeu a importante colaboração de Francisco dos Santos Reis, seu Chico, e de Dona Benedita Vieira dos Reis, Dona Zica, moradores de Guaratinguetá, pais de 10 filhos, dentre eles o famoso violonista Dilermando Reis. Com sua mediunidade, Dona Benedita dedicava-se a receber mensagens e a orientações dos espíritos. Dentre eles, Diógenes de Medeiros, receitando formulações de remédios homeopáticos que eram carinhosamente preparados por seu Chico Reis. O trabalho da casa era intenso e levou seu Chico Reis, que era o coveiro da cidade, a fundar o Centro Espírita, Assistência aos Necessitados, Diógenes de Medeiros, em 27 de setembro de 1938. O tempo passou e mesmo após o desencarne de Dona Zica e de seu Chico, as atividades da casa, que já eram muitas, se intensificaram. E a casa, que abrigava as atividades desenvolvidas pelos espíritos superiores, começou a ficar pequena. Já não era mais suficiente para receber a grande quantidade de pessoas que procuravam orientação e auxílio espiritual. Nessa época, um pequeno grupo de trabalhadores se reuniu e decidiu construir uma sede maior para abrigar as atividades do Centro Espírita. Esse grupo contou com o prestimoso trabalho de João Dias da Silva, sargento da aeronáutica que havia sido transferido para servir na Escola de Especialistas de Aeronáutica, em Guaratinguetá, e cuja esposa, Dona Ruth, passou a trabalhar mediunicamente no Centro Espírita, Assistência aos Necessitados, Diógenes de Medeiros. O seu Dias, contando com a ajuda de alguns colaboradores, liderou pessoalmente as ações de construção e com as próprias mãos, em seus dias de descanso do trabalho militar, levantou as paredes da nova sede do Centro Espírita, que foi inaugurada no dia 27 de setembro de 1971. Na rua Alfonso Janico, 632, na cidade de Guaratinguetá. No dia em que o Centro Espírita Diógenes de Medeiros completa 83 anos de existência e 50 anos em sede própria, precisamos nos lembrar de um homem que marcou a história dessa casa de amor. O senhor João Dias da Silva é o homem que, com suas mãos e fé, levantou as paredes dessa casa bendita. Com o senhor Dias, aprendemos que os grandes homens são aqueles que lutam todos os dias para ser úteis ao seu próximo. São os que saem de casa antes do alvorecer para o trabalho e retornam ao cair da noite, extremamente cansados, sabendo que garantiram, com seu esforço, os recursos necessários para a sua família. São os que, após a jornada exaustiva, ainda têm tempo para se interessar pelos problemas alheios, que sempre têm uma palavra amiga, um olhar que transmite segurança e uma voz que orienta o caminho que muitos desistiram de trilhar. Com o senhor Dias, aprendemos que grandes homens são líderes que têm a fibra de se manterem fiéis aos seus princípios e valores, assumindo as responsabilidades, nem que para isso seja necessário abrir mão de desejos pessoais e das passageiras honrarias das subvenções terrestres. Com o senhor Dias, aprendemos que os grandes homens, por amor que têm a todos, não fogem ao desafio de dizer aquilo que todos não têm coragem de dizer, pois certas palavras nem sempre são compreendidas por aqueles que ainda não têm ouvidos de ouvir. Caro senhor Dias, para ser sincera e honesta, gostaria, nesse momento, de lhe dizer que
foi com o Senhor que aprendemos que os grandes homens são os que fazem a diferença na vida de alguém. E o Senhor fez a diferença na vida de tantos. Os grandes homens são os que sabem semear o jardim das afeições, com as delicadas flores da atenção e da presença, nos momentos mais marcantes ou decisivos de suas existências. Ah, Senhor Dias, como era reconfortante entrar naquela sala de orientação e receber do Senhor as palavras firmes e confiantes de que tudo ficaria bem. E, de fato, tudo ficava. O Senhor sempre tinha razão. Ao lembrarmos do Senhor, seu Dias, no dia de hoje, me recordo da frase de Bertolt Brecht: há homens que lutam um dia e são bons. Há outros que lutam um ano e são melhores. Há os que lutam muitos anos e são muito bons. Mas há os que lutam toda a vida e estes são imprescindíveis. Senhor Dias, muito obrigada. O Senhor sempre será imprescindível. Toda crença é respeitável. No entanto, se buscaste a doutrina espírita, não lhe negues fidelidade. Toda religião é sublime. No entanto, só a doutrina espírita consegue explicar-te os fenômenos mediúnicos em que toda religião se baseia. Toda religião é santa nas intenções. No entanto, só a doutrina espírita pode guiar-te na solução dos problemas do destino e da dor. Toda religião auxilia. No entanto, só a doutrina espírita é suscetível a descerrar a continuidade da vida além do sepulcro. Toda religião apregou o bem como preço do paraíso aos seus profitentes. No entanto, só a doutrina espírita estabelece a caridade incondicional como simples dever. Toda religião exorciza os espíritos infelizes. No entanto, só a doutrina espírita se dispõe a abraçá-los, como a doentes neles reconhecendo as próprias criaturas humanas desencarnadas, em outras faixas de evolução. Toda religião educa sempre. No entanto, só a doutrina espírita é aquela em que se permite o livre exame como sentimento livre de compreensões dogmáticas, para que a fé contemple a razão face a face. Toda religião fala de penas e recompensas. No entanto, só a doutrina espírita elucida que todos colheremos conforme a plantação que tenhamos lançado à vida, sem qualquer privilégio na justiça divina. Toda religião, erguida em princípios nobres, mesmo os que vigem em outros continentes, embora pareçam estranhas, guardam a essência cristã. No entanto, só a doutrina espírita nos oferece a chave precisa para a verdadeira interpretação do Evangelho, porque a doutrina espírita é em si a liberdade e o entendimento. Há quem julgue seja ela obrigada a misturar-se com todas as aventuras marginais e com todos os exotismos, sob pena de fugir aos impositivos da fraternidade que veicula. Dignifica assim a doutrina que te consola e liberta, vigiando-lhe a pureza e a simplicidade, para que não colabores sem perceber nos vícios da ignorância e nos crimes do pensamento. Espírita deve ser o teu caráter, ainda mesmo que te sinta em reajuste depois da queda. Espírita deve ser a tua conduta, ainda mesmo que estejas em duras experiências. Espíritas deve ser o seu nome de teu nome, ainda mesmo respire em aflitivos combates contigo mesmo. Espírita deve ser claro o adjetivo de tua instituição, ainda mesmo que te faltem as passageiras subvenções e honrarias terrestres. Doutrina espírita quer dizer doutrina do Cristo. E a doutrina do Cristo é a doutrina do aperfeiçoamento moral em todos os mundos. Guarda, pois, na existência como sendo a tua responsabilidade mais alta, porque dia virá em que serás naturalmente convidado a prestar-lhes conta.